Fala pessoal, tô de volta com a nossa série de grandes vexames internacionais de times brasileiros. Hoje eu vou falar do Cruzeiro e olha, para explicar, nesse vídeo em alguns momentos eu até falo, nesse mesmo vídeo quando eu falei do Corinthians e Tolima, é porque inicialmente eu gravei para ser um vídeo só e os dois vídeos tratam da Libertadores de 2011, já dando agora um spoiler aqui, já antecipando, né? Eu gravei o último vídeo, foi Corinthians e Tolima, o vexame corintiano na Libertadores 2011, pela ordem alfabética a gente falaria do Cruzeiro, e o vexame escolhido do Cruzeiro também foi na Libertadores de 2011, quando o Cruzeiro, que fez uma primeira fase avassaladora, foi eliminada de uma forma desastrosa pelo Once Caldas. Eu vou contar agora os detalhes, mas só explicar que às vezes eu falo, nesse mesmo vídeo, quando eu falei do Tite, quando eu falei do Corinthians, era para ser um vídeo só, depois a gente decidiu desmembrar em dois, são duas histórias grandes aí, né, e que valeria então vídeos separados, ia ficar muito longo se fosse um só para explicar aí nesses momentos que eu falo isso, mas então vamos logo aí parar de enrolação e partir para a história do Cruzeiro na Libertadores 2011, de triste lembrança aí para os cruzeirenses. O Cruzeiro ostenta uma tradição incrível em competições internacionais, basta dizer que esse vídeo está sendo gravado em 2024, até aqui o Cruzeiro tem 17 participações na Libertadores e jamais foi eliminado na primeira fase, é o único time com tantas participações que nunca foi eliminado na primeira fase. Mas, apesar de não ter caído na primeira fase, o Cabuloso tem também aí alguns vexames internacionais e a gente vai lembrar de um que aconteceu na mesma Libertadores 2011, na qual o Corinthians caiu para o Deportes Tolima, pois o Cruzeiro também foi eliminado de forma vexatória por um time colombiano. E como eu acabei de comentar nesse vídeo, o Corinthians só disputou a pré-Libertadores 2011 porque foi ultrapassado pelo Cruzeiro na última rodada do Brasileirão 2010. E a história dos dois times esteve muito entrelaçada naquele Brasileirão de 2010. Começa pelo treinador mesmo. O Cruzeiro começou aquele Brasileirão treinado pelo Adilson Batista, que foi um treinador que teve 2 anos ótimos pelo Cruzeiro, chegou inclusive a ser vice-campeão da Libertadores em 2009, vinha fazendo um trabalho muito consistente, mas o trabalho já vinha dando mostras aí de desgaste no começo do Brasileirão de 2010 e na sexta rodada, quando teve uma pausa daquele campeonato para disputa da Copa do Mundo de 2010, o Cruzeiro decidiu demitir o Adilson Batista e aí o Adilson Batista foi pro Corinthians, embora, como a gente tenha dito, ele tenha caído também do Corinthians e o Corinthians tenha terminado o Brasileirão 2010 comandado pelo Tite. Já o Cruzeiro, depois de perder o Adilson Batista, passou a ser comandado pelo Cuca. O Cuca que tinha saído do Fluminense, onde um ano antes, no Brasileirão 2009, tinha comandado aquela arrancada heróica na reta final do campeonato, quando o Fluminense tinha mais de 90% de chance de rebaixamento e escapou da queda. Pois bem, o Cuca saiu em alta em 2009, mas já tinha sido demitido do Fluminense em 2010, e aí o Cruzeiro o contratou. Não foi a primeira vez que o Cuca comandou um time mineiro, o Cuca começou a carreira pelo Uberlândia, né, carreira de treinador, mas foi a primeira vez que o Cuca treinou um dos dois grandes da capital, e é curioso que ele começou pelo Cruzeiro, porque hoje ele é muito mais lembrado como um treinador histórico do Atlético Mineiro. Pois o Cuca teve bons momentos como treinador do Cruzeiro, e muito graças a uma contratação de peso. Pouco depois do Cuca assumir o comando do Cruzeiro, o time contratou o meia argentino Walter Montilho, que há alguns anos já se destacava com a camisa da Universidade de Chile. O Montilho chegou então no meio do Campeonato Brasileiro de 2010 e jogou muito naquele ano e foi o principal nome da campanha, na qual o Cruzeiro foi vice-campeão, poucos pontos atrás do campeão Fluminense. O Cruzeiro teve só 2 pontos a menos que o campeão Fluminense naquele Brasileiro de 2010 e os cruzeirenses até hoje choram muito a arbitragem de um jogo, né, um Corinthians e Cruzeiro no Pacaembu, que o Corinthians acabou vencendo naquele Brasileirão de 2010. Os cruzeirenses reclamam tanto da arbitragem, né, num dia que o Sandro Meirahit era o juiz e o Cuca chegou a invadir o campo, o volante Fabrício do Cruzeiro saiu do campo sem ser substituído, de tão indignado que ele ficou com a arbitragem. Não vou entrar nos detalhes das polêmicas daquele jogo. Quem quiser, assista o nosso vídeo do Aquele Brasileirão do Campeonato Brasileiro de 2010, que a gente, na sessão polêmica, fala como foi esse Corinthians
Corinthians e Cruzeiro, que para os cruzeirenses decidiu o campeonato, mas enfim, não vou entrar nessas polêmicas. Fato é que o Cruzeiro então foi o vice-campeão, 2 pontos a menos que o Fluminense, e com isso se classificou diretamente aí para a fase de grupos da Libertadores 2011. E o Cruzeiro caiu num grupo bem curioso naquela Libertadores de 2011, caiu com 2 grandes carrascos internacionais da história do Corinthians. O primeiro, o Guarani do Paraguai, que ainda não se sabia que viria a ser carrasco corintiano depois em 2 Libertadores, na Libertadores 2015 e na Libertadores de 2020. O Guarani do Paraguai ainda era um time desconhecido dos brasileiros, mas também estava naquele grupo o Deportes Tolima, que tinha acabado de eliminar o Corinthians na pré-Libertadores, e aí o Tolima caiu no grupo do Cruzeiro, e para completar o grupo, um grupo super interessante, tinha o Estudiantes de La Plata, que era o time que tinha derrotado o Cruzeiro na final da Libertadores de 2009, apenas 2 anos antes, e eles se reencontrando na primeira fase. O Cruzeiro tinha uma dificuldade nessa primeira fase, que era não poder mandar seus jogos em casa no Mineirão, isso porque o estádio estava sendo reformado para as disputas da Copa das Confederações de 2013 e da Copa do Mundo de 2014, então o Cruzeiro mandava seus jogos na Arena Jacaré, em Sete Lagoas, interior de Minas Gerais, mas nem por isso deixou de fazer uma campanha avassaladora, talvez, com raiva, querendo se vingar, principalmente do Estudiantes de La Plata. Olha aí na tela a campanha do Cruzeiro naquela primeira fase. Foram 5 vitórias e 1 empate, 5-0 no Estudiantes, né, se vingando da perda do título na final de 2009, 4-0 no Guarani do Paraguai, aí 0-0 contra o Tolima fora de casa, 6-1 no Tolima jogando no Brasil, 2-0 contra o Guarani fora de casa e 3-0 contra o Estudiantes jogando na Argentina. Para se ter uma ideia do que foi aquela primeira fase, o atacante Alisson do Cruzeiro fez 6 gols apenas na primeira fase, depois nas oitavas fez mais um golzinho e com 7 gols já foi o suficiente para que ele fosse um dos artilheiros da Libertadores daquele ano. E, pô, o Cruzeiro era uma máquina com, principalmente, né, os destaques aí do elenco, o Thiago Ribeiro, o Ortigosa, o lateral Gilberto, o Roger Flores, vários jogadores em alta, além, é claro, do Montilho, todos muito bem, e o Cruzeiro jogou demais na primeira fase da Libertadores, chegou no mata-mata como favoritaço aí pro título, porque poucas vezes se viu uma primeira fase tão magnífica. Especialmente nas oitavas de final, a expectativa era que o Cruzeiro fizesse mais uma vítima, que goleasse sem piedade, porque ainda por cima, naquela época, o regulamento da Libertadores colocava no mata-mata o time da melhor campanha, o primeiro colocado de melhor campanha, contra o segundo colocado de pior campanha. Então a gente teve, nas oitavas de final, o Cruzeiro, o melhor time da primeira fase, que fez 16 pontos e tinha saldo de gol de mais 19, contra o Once Caldas, que tinha feito apenas 7 pontos na primeira fase, passado aí na Bacia das Almas, e tinha um saldo de gol de menos 1. Olha a diferença. Se houvesse alguma dificuldade para o Cruzeiro diante do Once Caldas, todo mundo imaginava que fosse no jogo de ida em Manizales, na Colômbia. Os brasileiros ainda tinham memória muito viva da Libertadores de 2004, quando o Once Caldas eliminou São Paulo, Santos, também o Boca Juniors, né, e acabou campeão. Então os brasileiros até imaginavam, ok, o Cruzeiro tem que tomar cuidado nesse jogo de ida, porque é fora de casa, mas é um time muito melhor que o Once Caldas. E ok, o primeiro tempo no jogo em Manizales até foi equilibrado, mas no segundo tempo o Cruzeiro abriu 2-0 com gols de Alisson e Ortigosa. Núñez descontou para o Once Caldas aos 43 minutos do segundo tempo, mas o Cruzeiro então venceu o jogo de ida do mata-mata, ganhou por 2-1 na Colômbia, e era uma vantagem enorme, porque no jogo de volta o Cruzeiro ele só seria eliminado se perdesse por 2 gols de diferença, ou, né, se perdesse por 2-1 também e iria para os pênaltis, ou se perdesse aí por um gol de diferença, mas com o Once Caldas fazendo mais do que 2 gols. Então, assim, eram cenários muito improváveis. O Cruzeiro já estava com a vaga garantida, tinha vencido por 2-1 o jogo de ida na Colômbia. Acho que dá para afirmar que seria impossível um time que voou na primeira fase contra um time que sofreu na primeira fase perder a classificação, depois ainda por cima de sair do jogo de ida fora de casa com vantagem. Seria impossível se isso não acontecesse no dia 4 de maio de 2011 com o time brasileiro. Como o jogo de volta foi naquela quarta-feira, 4 de maio de 2011, aí sim isso era possível. Porque esse foi o dia histórico em que 4 times brasileiros foram eliminados na mesma noite na Libertadores. Vamos lembrar, né? O Internacional foi eliminado pelo Peñarol no Beira-Rio. O Fluminense foi eliminado por Libertad, também perdendo aí uma vantagem de 2 gols de diferença, foi eliminado pelo Libertad. E o Grêmio foi eliminado pela Universidade Católica do Chile, pelo critério do gol fora de casa.
E aí o Cruzeiro foi eliminado do jeito que a gente vai contar daqui a pouco, mas era uma noite que os brasileiros eram eliminados simplesmente. Aquele dia foi amaldiçoado para os brasileiros. Vale dizer que o único time brasileiro que sobreviveu àquelas oitavas de final da Libertadores foi o Santos, porque jogou na quinta-feira, aí eliminou o América do México e acabou campeão daquela Libertadores. Mas todos os outros 4 brasileiros caíram na mesma noite de quarta-feira, o pior dia dos brasileiros na história da Libertadores, e o Cruzeiro do Cuca foi uma das vítimas daquele dia, talvez a vítima mais absurda. E naturalmente o Cruzeiro começou o jogo muito confiante contra o Once Caldas na Arena do Jacaré em Sete Lagoas, mas aí teve 2 baques logo no primeiro tempo. Primeiro, o Roger Flores foi expulso com 2 cartões amarelos, e depois o time colombiano conseguiu colocar uma bola na trave do goleiro Fábio ainda no primeiro tempo, mas o primeiro tempo terminou 0-0, ufa. Aí o Cruzeiro voltou do intervalo e falou, não, temos aqui a vantagem, podemos tomar aí 2, né? Só se tomar 2 gols que a gente vai ser eliminado, a gente pode até perder de 1-0. Voltou mais tranquilo do segundo tempo e logo de cara o Carboneiro foi expulso pelo lado do Once Caldas logo no começo do segundo tempo, e aí parecia tranquilo, classificação garantida, 10 contra 10, e o Cruzeiro podia perder até de 1-0 que passava. Mas o que o Cruzeiro não esperava era tomar 2 gols do Once Caldas em pouquíssimo tempo e aí ficar sem reação. Foi o que aconteceu. Aos 21 minutos do segundo tempo, a Maia fez 1-0 para o Once Caldas, e aos 24, então em 3 minutos, Moreno fez 2-0 para o Once Caldas, e aí o resultado classificava o Once Caldas, e o Cruzeiro desesperado se lançou para o ataque, tinha que fazer um gol para levar o jogo para os pênaltis, desesperado, mas aí não conseguiu fazer. Teve um gol mal anulado no final da partida, é verdade, mas jogou de forma bem desorganizada, e o Once Caldas conseguiu controlar o resultado. E essa partida ainda teve um momento icônico, bem no finalzinho, já no desespero, o treinador Cuca pegou a bola que veio do campo, né, para repor logo a bola em jogo, para o Cruzeiro tentar fazer um gol salvador nos minutos finais. Ele acabou acertando uma cotovelada no atacante colombiano Renteria, que já tinha jogado no futebol brasileiro, pelo Inter, pelo Atlético Mineiro. O Cuca acertou uma cotovelada no Renteria e foi expulso nos segundos finais do jogo aí, e até muita gente acaba lembrando também, né, na Libertadores 2020, na final da Libertadores 2020 como treinador do Santos, também nos minutos finais ali de um jogo decisivo de Libertadores, no caso na final da Libertadores, o Cuca, aí pelo contrário, ele quis atrapalhar a reposição de bola pro time palmeirense, né, não ter a posse de bola no final do jogo, e aí ele também acabou expulso, e naquele caso tomou um gol em seguida, e o Cruzeiro foi campeão, o Palmeiras foi campeão em cima do Santos na Libertadores 2020, pois na Libertadores de 2011, aí, 9 anos antes, 10, né, porque a 2020 foi decidida em 2021, na verdade, 10 anos antes, o Cuca foi expulso também nesse lance de reposição de bola, no caso, querendo colocar a bola logo em jogo, e acabou, então, Once Caldas 2-0 contra o Cruzeiro em Minas Gerais. O Once Caldas se classificou. Na fase seguinte, o Once Caldas, que era treinado pelo Juan Carlos Osório, que depois dirigiu o São Paulo, recentemente dirigiu o Atlético Paranaense no Brasil. O Once Caldas do Juan Carlos Osório, na fase seguinte, enfrentou o Santos, uma revanche da Libertadores de 2004, quando o Once Caldas tirou o Santos. Dessa vez, o Santos, que seria campeão da Libertadores de 2011, eliminou o Once Caldas, levou a melhor. E nesse vídeo eu já contei uma espetacular história de queda e volta por cima, que foi do Tite no Corinthians, eliminado pelo Tolima, foi mantido no cargo e depois deu a Libertadores e o Mundial para o Corinthians. Eu vou contar mais uma agora para finalizar. Bom, depois dessa eliminação traumática da Libertadores de 2011 contra o Once Caldas, o Cuca foi contestado, mas seguiu no comando, foi campeão mineiro com o Cruzeiro, mas começou o Campeonato Brasileiro mal e foi demitido em julho. Depois de sair do Cruzeiro, foi para o rival Atlético Mineiro, e aí, tanto o Cruzeiro quanto o Atlético Mineiro brigaram para não cair naquele campeonato brasileiro. O Atlético Mineiro se salvou um pouquinho antes da última rodada, mas o Cruzeiro chegou na última rodada com chances de ser rebaixado e num cenário desesperador. Foi marcado, né? A tabela reservava um clássico mineiro na última rodada, jogado em Sete Lagoas, um clássico mineiro no qual, se o Cruzeiro perdesse para o Atlético, o Cruzeiro podia ser rebaixado. Era uma chance de ouro do Atlético Mineiro de rebaixar o seu grande rival. O Atlético Mineiro treinado pelo Cuca, ex-treinador do Cruzeiro, mas aconteceu o contrário. O Cruzeiro do Wagner Mancini aplicou uma goleada de 6-1, humilhou o Atlético Mineiro do Cuca, então o Cruzeiro se salvou do rebaixamento.
não teve esse outro vexame nesse ano de 2011, né, que caiu para o Once Caldas daquela forma, mas pelo menos terminou o ano em alta ali, se salvou do rebaixamento na última rodada, humilhando o rival Atlético Mineiro, mas o rival Atlético Mineiro também resolveu segurar o treinador Cuca, né, apesar dessa humilhação na última rodada, imprensa, torcida queriam a cabeça do Cuca, mas ele seguiu, fez um bom ano de 2012, e aí em 2013 deu ao Atlético Mineiro o sonhado título da Libertadores, muitos altos e baixos, então nem sempre que um treinador comanda o time em um vexame histórico, como foi o caso do Cuca no Atlético Mineiro, o Cuca no próprio Cruzeiro e o Tite no Corinthians lá no Tolima, nem sempre o caso é demitir, porque às vezes é dada a volta por cima. Esse vídeo tem 2 amostras. E ficamos por aqui, encerrando mais um vídeo de vexames internacionais de times brasileiros. Dessa vez foi um time só, foi o Cruzeiro, que nem da última vez foi o Corinthians. Em breve a gente volta aí com mais times, seja um time só ou mais de um time por vídeo. Em breve a gente vai contar mais histórias, mas antes disso eu quero que você interaja com a gente. Fala aí, torcedor cruzeirense ou rivais do Cruzeiro, o que vocês acham aí dessa campanha do Cruzeiro na Libertadores 2011? Começou tão bem e acabou de uma forma tão triste. Pode falar também de outros vexames internacionais do Cruzeiro ou de outras glórias internacionais do Cruzeiro, que não são poucas. A gente só pede para você interagir com a gente nos comentários. E além disso, queria também deixar aqueles recadinhos, pedir para você se inscrever no nosso canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber notificação quando tem vídeo novo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, é muito importante para o nosso vídeo chegar a mais pessoas. Se você ainda não segue Última Divisão nas redes sociais, começa a seguir. Na sua rede social de preferência, procura Última Divisão e começa a seguir. Estamos em todas as redes falando de futebol. E fora isso, se você quiser ajudar o nosso projeto financeiramente, eu estou aqui vestindo essa bela camisa do UD, atrás tem um outro uniforme e você pode adquirir essas camisas, na descrição tá falando como, e outras formas de ajudar a gente financeiramente, pode ser com um Pix pontual, ou pode ser até mesmo participando do nosso financiamento coletivo através do Catarse, com uma pequena quantia por mês, você tem uma série de vantagens, participa de grupo de WhatsApp com a gente, tá tudo explicado aqui embaixo, e é isso, gente, fico por aqui. Até o próximo vídeo, um grande abraço!